Meus amados irmãos, vamos dar sequência então ao nosso momento de louvor ao Senhor nosso Deus, nesse dia, nessa manhã tão gostosa, né? De friozinho, mas com os nossos corações aquecidos e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre Deus ou riquezas. Deus ou riquezas. Que assunto, hein? Que assunto. É daqueles assim fáceis, né? Não é daqueles difíceis, não. Hoje não é difícil, hoje é fácil, realmente. Eu convido você a abrir a Bíblia, lá em Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 24. O destaque é o versículo 24, onde Jesus Cristo vai falar justamente sobre esse aspecto de servir dois senhores, ou serve a Deus ou serve as riquezas. Mas o versículo 22 e 23 tem de grande importância nesse contexto, porque ele vai falar sobre os olhos e a lâmpada, o trazer a claridade, trazer discernimento, trazer clareza aos fatos. E ele fala assim, o título dado a essa passagem, a luz e as trevas. É claro que esse título, nesse caso, ele foi colocado posterior do texto original. Então, o título não é original, do texto original, mas aqui ele casa bem no contexto. E ele fala assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. E aí, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e se desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pai de amor, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela Bíblia que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala através da palavra do Senhor. E pedimos que o Senhor nos esteja dando discernimento para entendê-la e praticá-la conforme o Teu querer. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. O versículo 24, a parte B, fala assim, não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É pecado ser rico? É pecado ser rico? Não é pecado ser rico. Não é pecado ser rico, de forma nenhuma. Não é pecado ser rico. Então, qual que é o problema? O problema é o que o Senhor está falando, é de servir. É de ser servo da riqueza. Servo da riqueza. Ser rico não quer dizer que eu vou ser servo da riqueza. Mas posso, mesmo não sendo rico, ser um servo da riqueza. Um servo do dinheiro. Um servo do money. Né? E aqui, a palavra que Jesus usa para riquezas, traduzido de forma literária, é mamon. Mamon, que é tesouro, riqueza, onde personifica e oposta a Deus. É em oposição a Deus. Ele não está falando assim, você não pode ser rico. Ele fala no processo de servidão.
servidão é diferente de ser rico. Jesus está tratando a questão aqui do mundanismo. Do mundanismo. Deixar o mundo entrar em nossas vidas, entrar em nosso objetivo pessoal, entrar e supervalorizar, ou ser supervalorizado por nós, as coisas materiais. E ter aquilo como a centralidade da minha vida. E quer ver só como isso é um problema muito sério? Quando você foi decidir a tua profissão, no que você ia fazer, você decidiu porque paga bem ou porque você sentiu vocacionado em servir a Deus naquela área? A grande maioria das vezes decidimos a nossa profissão pelo salário, por quanto me agrada, por quanto eu consigo acesso àquela profissão. E muitas das vezes lutamos de forma tão intensa e severa para conseguir aquilo, e algumas vezes por muita dificuldade, com muita dificuldade conseguimos a colocação, mas a gente pergunta pouco para Deus como o Senhor quer que nós venhamos servi-lo e onde Ele quer que nós venhamos servir a Ele no processo da nossa vida. Nós queremos sim que Deus nos fez e nos fez com um propósito de servirmos a Ele em todo lugar e em todo tempo. Não só na igreja, mas fora da igreja. Não só aqui no trabalho das sociedades internas, no trabalho da meditação, do louvor, no trabalho das orações, do acolhimento, no diaconato, no presbiterato, no pastoreio, nos ministérios, seja com as sociedades internas ou fora delas, mas também com a nossa vida no geral. E por isso o apóstolo Paulo vai tratar sobre aquele culto, que é um culto agradável a Deus, que é um culto racional, daquele que serve ao Senhor, mas não apenas de um momento litúrgico, mas ele fala de uma vida, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não é apenas um momento na nossa caminhada, mas é o processo completo da nossa caminhada. Isso deve glorificar e cultuar ao Senhor Deus. Então, a nossa profissão, a nossa caminhada, o que eu faço fora daqui, deve sim agradar a Deus e deve cultuar ao Senhor Deus. Deve adorar o Senhor Deus. Apertando um parafuso, consertando uma máquina, atendendo alguém, polindo um carro, ou seja, vendendo, comprando, interpretando, dando uma ferramenta para um médico, para um cirurgião, deve sim glorificar ao Senhor Deus. E servir a Deus, ou aqui no caso, a mamon, ou as riquezas, deve sim ser uma vida daquele que é desprendido de servidão das coisas, para servir a Deus, utilizando as coisas. Eu não sirvo mais as coisas externas, mas eu sirvo a Deus que abençoa todas as coisas. Os tesouros dessa vida não podem e não irão suprir as nossas necessidades. Por mais que se tenha riquezas, por mais que se tenha bens, e nessa viagem lá para o sul, eu entrei num condomínio lá, rapaz, que cada casa coisa mais linda do mundo, gente. Cada casa coisa mais linda do mundo. Mas se não tiver Deus, aquela casa é a mais feia de todas as coisas. Porque Deus, sim, é aquele que ampara as vidas.
e que sustenta as vidas. E buscar a Deus deve sim buscar por completo, como o Senhor da nossa vida. O nosso objetivo e o objetivo dos filhos de Deus nessa terra é servi-lo com dedicação completa e exclusiva. Deus não permite e Deus não nos divide com nada nessa terra. Por isso, Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor, é o único Salvador. Ele trabalha essa forma única de adoração a Ele. Se buscamos a felicidade em recursos financeiros, nunca iremos conseguir nos realizar. Porque a felicidade não está nos recursos, não está em ter, mas a felicidade está em ser filho de Deus, adorar o Senhor Deus, buscar a Deus, colocar nossa vida completa e de forma plena no Senhor. As riquezas não pagam a paz com Deus, a paz com Deus. Não se pode comprar a felicidade, é verdade, não se pode comprar a felicidade. É certo que num iate, né? E com Jesus é muito melhor ser feliz assim, né? Com iate, né? Lá, pescando aquele peixinho na lagoa. Sim, é verdade. Mas tem peixe na lagoa que pode trazer a paz do Espírito com o Senhor Deus. Nada pode pagar isso. Mateus capítulo 6, versículo 22, ele inicia esse texto, nós iniciamos a leitura desse texto. Fala assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Precisamos da luz para que a escuridão saia e possamos entender e compreender o real valor dessa vida. E não apenas achar que aquilo que brilha é ouro. Não. Nem tudo que brilha é ouro. Ouro, de valor real e claro, é só o Senhor nosso Deus. Deus nos criou para sermos governados, não para sermos governados pelos nossos sentimentos, não para sermos governados pelos nossos pensamentos. E nós temos visto hoje em dia um grupo gigantesco de pessoas falando assim: mas eu me sinto assim. Eu me sinto assado. Diz que tinha uma pessoa, um amigo, estava andando lá na Europa, pessoa andando de fralda, de chupeta, e caminhando por lá, ela sentia um bebê, pessoa adulta, caminhando assim. Por quê? Porque ela estava sentindo um bebê. E o sentimento de bebê estava nela. Então ela era um bebê, se tornou um bebê. E muitos, em prol do sentimento, de como me sinto, têm feito barbáries nesse tempo. E nós devemos tomar cuidado, porque o sentimento é algo passageiro, é algo que hoje é alimentado e amanhã pode ser transformado. Nós não devemos caminhar com o sentimento, mas devemos caminhar biblicamente naquilo que Deus tem para nossas vidas. E Deus nos guarda e nos livre dos nossos sentimentos. Porque o mundo quer vender isso como algo prazeroso, algo bom. Talvez você tenha ouvido assim: siga o teu coração. Seja feliz. Siga o teu coração. O que fala o teu coração? O que fala você por dentro? Mas nós não podemos esquecer que biblicamente o nosso coração é enganoso. Biblicamente, os nossos desejos são maus. Biblicamente, a nossa forma de agir vai de contrário aos que o Senhor Deus quer para nós, se não for a ação dEle em nossas vidas e corações. Se Deus não nos tocar primeiro, se Deus não nos mover primeiro para Ele, nós vamos desejar sim as coisas do mundo. Nós vamos desejar as coisas que dão prazer, ou os prazeres momentâneos. Só há duas maneiras de olharmos para o mundo: com os olhos bons, que são aquela forma que nós enxergamos as coisas que Deus realiza, ou com os olhos maus, quando nós não buscamos a Deus de fato e de verdade naquilo que Deus quer para nossas vidas.
O problema é quando nós vamos viver controlados ou em escravidão ao mal, às riquezas, viver em escravidão àquilo que o mundo deseja. E é muito fácil desejarmos essas coisas, porque nós vemos as pessoas que estão à nossa volta, que não têm Deus, e que são escravas dos recursos. E aí os adolescentes falam assim, mas todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, todo mundo vai, né? E aí o que a mãe fala para a adolescente, né? Mas você não é todo mundo, né? Mas você não é todo mundo. Mas quem que é você? Essa deve ser a frase sequência. Mas você não é todo mundo, mas você é o quê? Uma serva do Senhor. Você é aquela que serve o Senhor Deus. E você não pode servir a dois senhores. Mas muitas das vezes nós encontramos aquela segunda frase do adolescente, mas não tem nada a ver. E aí sim, nós devemos ter respostas bíblicas para aquele que não tem nada a ver. Tem a ver porque você vai alimentar um coração pautado nas coisas do mundo. E antes de entrar as coisas do mundo na igreja, porque a gente fica com medo de entrar coisas do mundo na igreja, mas entra no coração do homem, por isso que vem para a igreja, porque a igreja é feita de homens e de mulheres que estão na caminhada. Antes de entrar na igreja, ela entra no coração daqueles que estão na igreja. Antes de entrar na tua família, entra no coração de alguém da tua família, para depois adentrar a tua casa, a tua família. E devemos guardar o nosso coração para que o nosso coração seja pautado no Senhor. E não sermos escravos da riqueza ou do mundo, das coisas do mundo. Deus ou as riquezas. Em primeiro lugar, não podemos servir a dois senhores. Diz o versículo 24, a parte A. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Por que não podemos servir a dois senhores? Não sei se você já teve 2 empregos. Já teve 2 empregos? Quem tem 2 empregos tem 2 chefes, né? Tem 2 chefes. Mas são empregos diferentes, em lugares diferentes e pessoas diferentes. Em emprego você pode ter 2. E em alguns casos tem um seriado lá que a esposa de uma pessoa tem 3 empregos, né? O marido dela tem 3 empregos, né? Meu marido, e ela fala assim, meu marido tem 3 empregos, eu não preciso disso. Talvez você tenha tido 3 empregos já também. Teve um período que eu vivi mais ou menos assim. Terrível. Meus amados, quando mas ele não fala de emprego, ele fala de servidão. Servidão é diferente de emprego. Porque emprego você vai e sai, vai para outro lugar, entra e sai, você tem hora marcada, dia marcado, período marcado para você atender aquele emprego. Mas servidão não. Servir é ser aquele escravo. É aquele que é marcado 24 horas por dia para realizar aquela tarefa. E por isso ele fala assim, não podeis servir a 2 senhores. E aqui servir, o dicionário fala assim, o Strong, ser escravo, servir, prestar serviço de uma nação em sujeição a outros países, ou seja, aquele que foi sitiado, aquele que foi invadido, né? E se tornou escravo do outro. Obedecer, submeter-se, no bom sentido, ser obediente. E aí ele fala assim, no mau sentido, que é o caso aqui, aqueles que tornam-se escravo de um poder maléfico, sujeitar-se-á, entregar-se-á. Você não pode se entregar a 2 senhores. Você não pode se sujeitar a 2 senhores.
principalmente porque eles são opostos entre si. O Senhor não está falando em questão que é em conformidade, na mesma direção. Você não pode servir a Deus e a Jesus. Não, aí pode, porque são a mesma pessoa, e está indo para a mesma direção, e está indo para o mesmo rumo. Mas ele fala assim, não pode servir a Deus e a Satanás. Você não pode servir a Deus e as coisas dessa terra, porque são opostos entre si. Há uma oposição aqui. Isso vem trabalhar para nós num tempo onde os valores têm caído, onde os valores familiares têm sido deturpados, onde os valores pessoais têm sido atacados. Ah, você é crente? Então você não vale. Você não é crente? Ah, então você é benquisto. Você é uma pessoa de religião afra? Ok, você é bem-vindo, mas você confessa Jesus Cristo, então não pode. Ué, como assim os valores? Como estão esses valores aí? Qual que é a diferença? Ah, porque a luz incomoda. Sim, a luz incomoda. E por isso ele fala assim, não seja aquele que se esconde, que fique ali, meio que tentando abafar as coisas. Só fazemos o que queremos. Antes de fazer, nós desejamos. No aconselhamento, nós falamos o seguinte: por que você faz o que você faz? Você faz o que você faz porque você quer o que você quer. Por que você está fazendo isso? Porque você quer. Primeiro passa pelo querer, para depois vir por fazer. Por que você briga? Antes de brigar tem um querer, um desejo. Meus amados, isso vem trabalhar o nosso encontro. Quem que nós servimos? E por que nós servimos? Servimos a Deus? Então tem que ser a Deus completamente. E não aos tesouros dessa terra. Só fazemos o que queremos. Você quer servir a Deus? Então sirva a Deus de todo o coração. E negue o teu querer das coisas humanas e terrenas dessa terra. Como servidão. Ah, pastor, mas eu tenho que fazer um voto de pobreza? Não, não é um voto de pobreza. Ninguém está falando isso. Está falando que você não deve servir a riqueza. Mas que Deus pode lhe dar riqueza, que Deus pode lhe abençoar o teu trabalho, o teu serviço, para que você seja próspero também. Mas não faça isso como centralidade da tua vida. Não faça isso como o centro do teu coração. Mas faça em servir a Deus com dedicação e amor, naquilo que você está fazendo, não por causa do dinheiro que a paga no final do mês, mas por causa de Deus, que te move e que te sustenta e te fortalece nessa jornada. Não podemos amar duas coisas opostas ao mesmo tempo. O amor a Deus tem característica exclusiva. E Ele quer exclusividade de nós. Por isso o mandamento já fala, não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque Deus, Ele quer, Ele não permite que seus filhos tenham o coração contaminado com o mal. Porque esse pequena manchinha, esse pequeno ponto contaminado, o que acontece? Ele cresce, como câncer, cresce, contaminando e te sufocando e matando o próprio corpo que ele se alimenta. Assim é o mal. Assim é o pecado que vai adentrando e vai galgando órgão a órgão em nossa vida e vai nos minando. Chega daquele ponto de não tem nada a ver, mas vai entrando e vai contaminando o nosso coração por completo. Por isso Jesus fala assim: nasça de novo, tenha uma nova vida, tenha um novo sentido, tenha um novo propósito. É preciso conhecer a Deus
porque ele exige exclusividade total a ele. Deus ou as riquezas? Quem que você serve? Quem que você serve? Tem dois exemplos que nós vamos ver aqui. Um está lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, e outro lá em 2 Timóteo 4, 10. Ele fala assim, o exemplo primeiro é de Jesus. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Não tem nada a ver, é só um pão, é só uma adoração, é só... não tem nada a ver, não é de verdade, é só uma mentirinha, é só uma conversinha. Não, Jesus falou de forma muito severa e dura, e correta, e de forma muito pontual. Falou: olha, Satanás, não vou te adorar, não vou me curvar diante do Senhor, de você, e ponto, acabou, porque está escrito isso aqui. Somente a Deus vou adorar, e ponto. Mas tem outro exemplo, o exemplo de Demas. Vamos lá para Demas. Próximo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. E interessante que ele fala aqui que Demas, o que ele fez? Tendo amado o presente século. Tendo amado as coisas do século que está aqui. Ele foi para lá. O dinheiro não é neutro. Quando o homem coloca a sua vida nas coisas desta vida, não fica nesta vida, vai para a vida espiritual. Quando nós colocamos a centralidade que não está em Deus, vamos colocar em outras coisas. Jesus trata a riqueza como uma coisa, e não como uma coisa, não como moeda, mas como uma pessoa. Percebe que ele fala assim: olha, você está servindo a uma moeda. Não, ele fala assim: está servindo a mamon, a uma pessoa. Jesus vai tratar o dinheiro não como um objeto, mas ele dá vida a esse objeto. Por quê? Porque ele tem vida, sim. Não porque o dinheiro vai sair correndo aqui, não. Mas o que ele trabalha em nosso coração é um Deus, uma forma. Por esse motivo vemos muitas pessoas que se tornam escravas do dinheiro. Querem trabalhar, e quanto mais trabalham, mais querem trabalhar, querem mais ter, mais poder, mais conquistar, e assim por diante vão consumindo tudo. Ou aqueles que não têm, mas trabalham incansavelmente, tendo esse ponto como o Senhor da sua vida. Agora, recente, um conhecido nosso falou que deveria ter deixado mais tempo para a sua família, porque ele galgou de forma muito rápida e trabalhou de forma muito intensa na sua vida profissional e chegou no topo. Mas o que ele tem hoje não tem com quem dividir, a não ser a esposa. Isso porque tem a esposa ainda. Mas não tem filhos, não teve nada. Família pequena. Será que esse processo, como devemos caminhar nesse processo? É colocar Deus como o Senhor da vida. E tirar as coisas pequenas do meio. Quando o nosso Deus é o dinheiro, ele nos consome. E quando nós conseguimos o objetivo financeiro, ele aumenta, ele vai para outra escala maior, e outra escala maior, e outra escala maior. E graças a Deus, quando há uma luz para nos dar o discernimento. Reverendo Hernandes, ao comentar sobre esse texto, o seu comentário bíblico, ele fala assim: Jesus não chamou o diabo, o mundo, nem mesmo César de Senhor, mas chamou as riquezas de Mamon, de Senhor. Você já pensou nisso? Jesus não chamou
nem o diabo de Senhor, nem César de Senhor, mas ele chamou a riqueza, o dinheiro de Senhor. Por quê? Porque se nós não tomarmos cuidado, isso toma a frente do nosso coração. E o que ele conquista para nós, o que ele nos dá, é perigoso. O dinheiro escraviza. Por amor ao dinheiro, as pessoas casam, separam, matam, têm filhos. E algumas vezes por uma pequena bolsa, um auxílio. Tem filhos. Conheço pessoas assim, com muitos filhos por causa do auxílio. Pagam e recebem propinas. Abandonam famílias e se perdem no processo. Por amor ao dinheiro. Por amor ao dinheiro. Meus amados, por amor ao dinheiro as pessoas fazem muitas coisas ruins. Concluindo a nossa meditação nessa manhã, Deus não aceita um crente pela metade. Deus não aceita, Deus não quer um crente pela metade. E isso chama-se idolatria, e a idolatria é pecado diante do Senhor. Idolatria não é apenas aquela imagem que nós colocamos na parede, ou aquela oração que nós fazemos para aquele dito santo. Mas a idolatria pode estar dentro do nosso coração com a ganância do nosso coração, nos enganando. Por isso nós devemos sempre vasculhar o nosso coração, nossa vida, e pensarmos sobre nossa caminhada. Uma das reflexões que nós podemos fazer, você faz o que você faz só por causa do dia 5 de cada mês? Do 5º dia útil? Você faz o que você faz só por causa do 5º dia útil de cada mês? Ou dia 5, em alguns casos? Se você tem tido isso no teu coração, eu quero desafiar você a pensar um pouco diferente. A começar a fazer, não por causa do 5º dia útil, não por causa do dia 5, mas fazer para Deus. E amar a Deus acima daquilo que vem na tua conta bancária. Colocando Deus em primeiro lugar. Colocando o Senhor em primeiro lugar. Aí nós tiramos o processo de peso sobre o trabalho, porque eu faço para o Senhor. E para o Senhor dedico a minha vida. Aí já a sexta-feira não é aquela sexta-feira de alegria do sextou, agora eu vou ter descanso, porque o peso do trabalho é grande. E o peso da segunda-feira é enorme, porque eu vou para o trabalho. Mais uma semana de peso, de enfado. Não, seria assim: oba, sextou porque eu vou servir o Senhor nosso Deus lá agora na casa do Senhor, visitando alguém, orando por alguém, caminhando com alguém. Oba, hoje é segunda-feira, eu vou para o trabalho porque eu vou servir a Deus lá no meu trabalho. Vou com dedicação ao meu trabalho. Ah, pastor, já estou aposentado, glória a Deus por isso, porque agora você tem tempo para cuidar dos netinhos, servindo a Deus, amando ao Senhor, e tempo também para ir para a praça, levar um folheto, né? Sentar do lado num banco lá, sentado perto de alguém, falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Glória ao Senhor. Nós devemos servir a Deus em todo o tempo. Somos de Deus, então tem que ser 100%. Não pode ser metade, metade. Não dá para termos 2 patrões ao mesmo tempo. Não é possível servir a 2 senhores. Nós devemos servir ao Senhor com dedicação, apego e empenho completo a Ele. Jesus é categórico: não podeis servir a Deus e às riquezas. Mesmo que a riqueza nossa possa ser bem pequenininha, né? Mesmo que a riqueza lá possa ser bem pequenininha. Lembra do desenho do tio Patinhas? Lembra do desenho do tio Patinhas? Ele tinha a moedinha que é a moedinha número 1, né? Aquela moedinha era o centro de todas as coisas, o centro do seu universo. Quem pegasse a moedinha número 1 tinha toda a riqueza dele. Mesmo que a moedinha possa ser uma moedinha de nada, de valor mínimo. Representava ali uma riqueza.
Talvez você fale assim, mas pastor, minha conta é bem pequenininha, meu dinheiro é bem pequenininho, mas não importa o tamanho dele. Se ele for o Senhor da sua vida, está errado. Mas pode ser bem grande também. Se ele for o Senhor da sua vida, está errado. Você pode ser rico, você pode ser pobre, mas o que você não pode fazer é ter a riqueza como o Senhor da sua vida. O tesouro, a prata, o money como o Senhor da sua vida. Fala, irmão. É verdade. Né? E a moeda pode ser pequena, mas aquilo que está atrás pode ser muito maior. Muito maior. Devemos servir a Deus, não as riquezas. Nossa riqueza e o nosso maior tesouro está lá no céu e não nessa terra. Mas estamos aqui com aquele que está lá no céu e devemos servir a Ele aqui e não somente lá no céu, mas servimos aqui para servir lá no céu. Que Deus nos abençoe, meus amados. Que Deus nos fortaleça e que nosso coração seja pautado nele. Que nosso serviço seja pautado nele. Que a nossa dedicação seja pautada nele. Por ele fazemos todas as coisas nessa vida. É por ele e por meio dele são todas as coisas. É por ele e por meio dele são todas as coisas. Glórias ao nome do nosso Deus. Vamos orar? Ó Pai, muitas das vezes nós nos pegamos, ó Deus, passando um processo de divisão. Ó Deus, mas que em nome do Senhor Jesus sejamos plenamente, completamente do Senhor. Que as nossas vidas e os nossos corações, ó Pai, venham a estar prostrados diante do Senhor. Ó Deus, não permita servirmos, ó Pai, às riquezas, aos tesouros, ao mundanismo, ó Pai, nessa terra. Mas que sejamos, ó Pai, direcionados pelo Senhor, para que nós venhamos servir o Senhor, ó Pai, em todo o tempo e em todo instante. Tem misericórdia, Pai, de nós. Nos ajuda, ó Pai. Precisamos encarecidamente do Senhor. Ó Deus, e quando estivermos na cegueira, na escuridão, ó Pai, que a luz de Cristo venha raiar em nossos corações, nos trazer discernimento, ó Pai, a abandonar as coisas terrenas. Não permita, ó Pai, que as coisas terrenas venham encontrar guarida em nossos corações, em nossas casas, e muito menos, ó Pai, na Tua igreja. Mas que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, sejamos fiéis à Tua palavra, fiéis ao Senhor, e em prontidão, ó Pai, servir o Senhor em todo o tempo. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom domingo. Para aqueles que vão retornar à noite, um bom retorno às suas casas e também ao culto vespertino de hoje às 19 horas. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.